Amados, vamos a estar continuando no primeiro Toledot. Vamos aí a Gênesis capítulo 1. Tínhamos chegado no quarto dia. Hoje estaremos vendo, com a ajuda do Senhor, quinto e sexto, pelo menos em parte, se Deus nos concede. Mas antes de prosseguir, lendo juntos, gostaria de fazer alguma aclaração para os irmãos que desejem pesquisar no hebraico aquelas palavras, aqueles verbos que temos estado passando para os irmãos. Vocês sabem a diferença entre o que é uma raiz e o que é uma palavra. As palavras fixas geralmente são, por exemplo, os substantivos, os nomes, são palavras que têm pouca modificação, quizás somente o plural, o singular, faz modificações na palavra. Mas os verbos têm muita modificação, porque os verbos não somente estão em infinitivo, ou seja, sem conjugar, sino que os verbos normalmente se conjugam. Pode estar em presente, pode estar em passado, pode estar em futuro, amém? Pode estar em outros estados dos verbos, copretérito, pós-pretérito, que chamam plusquamperfeito. Vocês que têm estudado no colégio literatura e gramática, vocês sabem que os verbos têm conjugações. Então, quando você vai pesquisar uma palavra, você tem que ter em conta que a raiz são aquelas letras fixas. Mas a conjugação faz que depois da raiz e antes da raiz exista respectivamente o sufixo e prefixo. Vou dar um exemplo para vocês me compreender melhor. Por exemplo, temos a palavra comer. Comer. A raiz são 3 letras. C-O-M. Com. Agora o sufixo vai mudar. Comer. E-R faz que comer esteja em infinitivo, sem conjugar. Agora você tira ER e coloca I, comi, comeu, comamos, comeremos, comida, comestível, incomível, incomível. Tem um prefixo, tem um sufixo. Os sufixos e os prefixos mudam. Por isso se fala prefixo, não é o fixo. O fixo é a raiz. Então, quando você vai ver um verbo, você tem que buscar não somente a igualdade da palavra, sino tem que ver qual é a raiz da palavra e logo compreender que os prefixos e os sufixos vão mudando segundo a conjugação. Amém? E no hebraico acontece algo mais. O hebraico não tem as preposições e os artigos como palavras separadas, sino que são porções que estão ligadas à mesma palavra. Por exemplo, o artigo ha no hebraico é aquela letra G com uma pequena linha debaixo, que é a letra A. Então, isso está pegado na palavra, não está separado, está pegado. A conjunção I, também está pegada. Às vezes tem a conjunção, o artigo, a raiz e o sufixo. Então, parece uma só palavra, mas é uma frase. É uma frase que tem conjunção, tem artigo, tem o verbo, mas não no infinitivo, sino conjugado. Então, quando você quer fazer a pesquisa, você tem que ter em conta as raízes, amém? Por isso falei das raízes. As raízes, às vezes a palavra e a raiz coincidem,
mas às vezes somente a parte fundamental fixa da palavra é a mesma. Mas depois tem aqueles artigos, aquelas conjunções, aqueles prefixos e aqueles sufixos que podem mudar. Então, quando você estiver fazendo o seguimento à pesquisa, tenha em conta este assunto. Busque as raízes e compreenda que alguma pequena modificação no final ou no princípio é por causa do prefixo, do sufixo, que está falando da conjugação do verbo. E também, às vezes, tem outras porções da palavra que são artigos, que são conjunções, etc. Isto para que os irmãos bereanos, eu gosto dos bereanos, eles não comem cru, eles têm que ir revisar por si mesmos, graças a Deus por eles, não? Mas precisam eles ter em conta essas coisas, não somente no hebraico, também no grego. As terminações das palavras às vezes mudam por causa não da palavra simples, sino por causa do verbo, por causa do caso da palavra. O caso dativo, acusativo, falativo, são diferentes casos. Então, esses casos aparecem como uma pequena modificação na palavra, no sufixo, às vezes no prefixo. Amém? Glória a Deus. Bom, tá bom. Passemos então ao Gênesis capítulo 1, vamos a dar uma passada pelo 5º dia e com a ajuda do Senhor também pelo 6º dia. Verso 20, capítulo 1, verso 20. Disse também Deus, vou estar comparando traduções em caso seja necessário. Dice verso 20: povoem-se. Aqui a tradução colocou o verbo povoar, esta outra tradução colocou a mesma do verso anterior. Quando falou produza a terra, aqui diz esta tradução em espanhol, produzam as águas. Não somente povoem-se, sino produzam. Ou seja, que Deus manda as águas produzirem. E por isso pode-se os mares se povoar. Amém? Deus usando as águas. A palavra produza nas águas implica que Deus, que causa primária, utiliza ou usa as águas como causa secundária. Amém? Isso é o que implica a palavra fazer. A palavra formar, a palavra compor, implica um trabalho de Deus naquilo que já está criado. E um trabalho de Deus com aquilo que está criado. Amém? Então, isso é bom ter em conta. Às vezes a palavra fazer não é fazer da nada, sino fazer com algo que Deus já tinha criado antes da nada, mas agora tomou aquele material e Deus cria usando o material já criado antes. Então, isso pode se traduzir fazer, formar, amém? Compor. São diferentes verbos que Deus usa aqui. E às vezes, no meio do fazer, aparece a palavra criar, porque Deus faz algo com o que já existe e acrescenta algo que não existia. Amém? Então, a palavra criar vai aparecer aqui no 5º dia. Aparece a palavra criar, do verbo bará, criar, aparece no princípio, no primeiro verso, capítulo 1, verso 1, Bereshit bará Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A segunda vez que aparece a palavra bará, criar, é aqui quando Deus manda as águas produzirem, e elas fazem uma parte delas, mas Deus tem que introduzir algo que as próprias águas não podem fazer, que é a vida. Elas podem organizar o canal para a vida, mas a própria vida tem que ser uma criação de Deus. A terceira vez que aparece é no caso do homem. Então vamos ver aqui a segunda vez. Verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames, de seres viventes, e voem as aves sobre a terra,
só o firmamento dos céus. Eu sempre gosto melhor a tradução expansão que firmamento, porque a palavra expansão fala da mobilidade, Deus estendendo os céus. A tradução firmamento dá a ideia de coisa fixa, né? E essa tradução de firmamento tem sido utilizada pelos críticos para se burlar da Bíblia. Eles estão querendo dizer que os antigos tinham uma ideia dos céus lá acima, a terra aqui, debaixo do inferno, para se burlar da palavra de Deus. Se dá conta? Eles estão querendo dizer que essas são coisas somente de primitivos. Claro que Deus é mais primitivo que qualquer primitivo, mas não primitivo no sentido de inteligência, não. Mais antigo que tudo. Ele é o ancião de dias, ele é eterno. Mas ele é onisciente. E ele sabe o que ele fala. Então, por isso, às vezes, há traduções que são melhores. Quando você compara aqui firmamento e expansão, aquela que está mais perto do que Deus está falando é expansão. Por isso, nesse caso, escolhi aqui a tradução em espanhol, mas não sempre acontece assim. Às vezes o português traduz melhor. Então estamos procurando o melhor possível de entender o que Deus nos está dizendo. Verso 21. Criou. Você vê, aí aparece o verbo criar. Ainda que ele mandou as águas produzirem, as águas somente podem produzir até um nível. E ele tem que criar algo superior a esse nível. Se dá conta? Porque até aqui não tinha aparecido vida animal. Agora, no quinto dia, vai aparecer vida animal. Um nível superior. Né? Então aqui Deus vai passar a usar outra palavra, não somente a palavra fazer, sino a palavra criar. Vocês sabem que há níveis na criação. Existem as leis físico-químicas, são aquelas leis da química inorgânica, ou seja, da física, que estão no mundo, por exemplo, do cosmos, né? Nos elementos materiais. Mas existe uma diferença entre química inorgânica e química orgânica. E a química orgânica já tem a ver com a vida, Então há um nível superior entre química inorgânica, que é superior, orgânica, superior à inorgânica. Aqui, então, Deus usa também um verbo diferente. Agora vai introduzir a vida animal, então aparece o verbo criar, vará de novo. E criou, pois, Deus, Elohim, os grandes animais marinhos, chamados de tanines, que são a variedade de aqueles animais grandes do mar, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Aqui é a quinta vez que Deus disse que era bom. Mas é muito curioso que, aunque estamos em 5 dias, e 5 vezes Deus falou que era bom, Ele, no terceiro dia, falou 2 vezes que era bom. No terceiro dia é quando começa a aparecer a vida. No terceiro dia é quando Deus faz aparecer a terra. Gostaria que vocês vissem comigo um verso que é necessário hoje ler, porque ontem ficou no tinteiro. Vamos lá para a terceira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 5. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3,
verso 5, porque esta palavra inspirada do Espírito a Pedro, como uma interpretação do que limos em Gênesis, nos vem ajudar. O Espírito Santo inspirou Pedro a falar algumas palavras que têm a ver com Gênesis. Amém? Então essas palavras inspiradas vêm nos ajudar a entender melhor Gênesis. Então capítulo 3, verso 5, diz: porque deliberadamente, ou seja, os ímpios, pessoas que não querem ouvir, e não tem pior surdo que aquele que não quer ouvir, e pior cego que aquele que não quer ver, deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. Então, olha aqui esta frase aqui: terra, a qual surgiu da água. A terra a qual surgiu da água. Primeiramente havia oceanos, com todos os elementos químicos que tem o oceano. Amém? E então Deus mandou: apareça o seco. E já o seco, aquela parte seca que apareceu debaixo das águas, mas agora apareceu. Então Deus chamou de Eretz, terra. Amém? Então diz aqui, verso 5: a terra a qual surgiu da água, ou seja, os elementos que formam a terra estavam primeiramente nas nebulosas, que depois conformaram os mares, quando se condensaram a parte daqui, debaixo, as águas debaixo da expansão que se juntaram. Então continua dizendo: a terra a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pelas quais veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Claro, a terra antes estava debaixo d'água, surgiu, mas Deus julgou, batizados de novo era, porque tinha surgido da água. Por isso foi coberto. Agora Deus mandou: bom, agora não vou mais destruir o mundo com um dilúvio, agora é com fogo, mas já não mais com água. Pode haver enchentes, mas dilúvio total já não vai haver mais, por promessa de Deus. Cada vez que estamos vindo aquele arco-íris, não somente é para nos lembrar a nós. Deus disse que é para lembrar a Ele. Eu verei o meu arco nas nuvens e me lembrarei. Deus não quer esquecer nada, mas Ele sabe que nós precisamos lembrar que Ele não esquece. Então, quando nós estamos vendo o arco, nós nos lembramos que Ele se lembra, que Ele não esquece. Amém? Bom, então voltemos de novo para Gênesis capítulo 1. Viu Deus que isso era bom. E a última frase do verso 21. No terceiro dia, veja comigo de novo o terceiro dia. Vamos ler isso desde o verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. É a segunda vez que aparece esta frase. Viu Deus que isso era bom. A primeira vez foi quando Ele fez a luz e separou as luzes das trevas, o dia da noite, não? Essa foi a primeira vez que Ele falou que viu que era bom. O segundo dia, Ele não falou nada. Ele passou todo o segundo dia sem falar nada. No terceiro dia, falou 2 vezes, mas no terceiro, no segundo não falou. Tem em Deus alguma razão. E então, a segunda vez que falou já é dentro do terceiro dia.
no verso 10. E logo diz, e disse, produza a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. No terceiro, número 3, quando aparece a vida, Deus disse 2 vezes que era bom. No princípio disse uma vez, no segundo dia não diz nada, revise de novo a sua Bíblia, no segundo dia ele fica calado, o terceiro dia disse 2 vezes, o quarto dia uma vez, o quinto dia uma vez, e o sexto dia não somente disse que era bom, sino que era muito bom. Quando fez o homem, era muito bom. Por que seria que Deus, que não faz nada ruim, o segundo dia ele ficou calado? Quando ele fez aquela separação das águas, do cima, do baixo. Por que não falou nada? Porque se ele falasse, nós poderíamos ser enganados, pensar que tudo estava bom, que não tinha diabo, que não tinha anjos caídos, que não tinha príncipe da potestade do ar, que não tinha anjo do abismo, mas Deus sabia onde que estava naqueles personagens. Quando ele julgou e expulsou eles ficaram nessa esfera justamente. Por isso o diabo é chamado príncipe da potestade do ar nas regiões celestes. Vê? E aquele outro personagem, Apolion, é chamado rei do abismo. Aí estava. Se Deus falava que era bom, nós poderíamos pensar que não havia nenhum perigo. Então ele só fez, ficou calado. Não falou que era bom. Por quê? Porque tinha gente ruim naquela esfera. Por isso, no novo céu, na nova terra, não haverá mar. Não haverá mar. E eles vão ser lançados ao lago de fogo com enxofre. Mas a nova terra não vai precisar mar. Deus, que Criador, é capaz de fazer isso. Vai ser uma nova terra. Um novo céu. Agora sim novo, porque aqueles personagens já não estarão mais aí. Mas onde que estavam eles? Estavam aí. Onde que estão hoje? A maioria deles, com exceção daqueles que fizeram essa coisa tão terrível de tomar mulheres, gerar gigantes. Então foram lá no Tártaro, assim chamado no grego Tártaro, aquela prisão de alguns anos. Não todos estão agora em prisão, mas aqueles que se atreveram a fazer coisas demasiado ruins tiveram que ficar em prisão. Mas os outros ainda têm um certo movimento, ainda não entraram no caminhão. Mas aí aos poucos vão entrar. Outros já estão lá, esperando o juízo em prisões de escuridade. Essas prisões de escuridade e o Tártaro. Esse é o nome que dá Pedro, que alguns traduzem inferno, algumas versões, mas tem uma diferença. A palavra inferno às vezes se usa como tradução de Geena, a mesma palavra inferno às vezes se usa como tradução de Hades ou Seol, às vezes a mesma palavra inferno se usa como tradução de Tártaro, mas essas 3 coisas são diferentes. Então, se você vai usar a palavra inferno, tem que usar a palavra inferno subdividida em parte. Inferno como tradução de Tártaro. O Tártaro é as prisões daqueles anjos que estão lá presos. Seol, em hebraico, traduzido Hades, no grego, se refere ao lugar das almas dos mortos.
E Geena é o lago de fogo. É diferente. Apocalipse fala que o Hades vai ser lançado com a morte ao lago de fogo. Então, o lago de fogo é diferente do Hades, porque o Hades vai ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo é a Geena. Mas às vezes Geena é traduzido inferno, às vezes Hades é traduzido inferno, às vezes Tártaro é traduzido inferno, mas são três diferentes coisas. São três diferentes coisas. Então, há uma porção de anjos caídos que estão presos já no Tártaro. Outros ainda não. E tem alguns que estão lá no abismo que vão sair do abismo na quinta trombeta. Vão sair, fazer problemas na terra. Como gafanhotos diabólicos, vão chegar, ferir, como com tortura de escorpião por 5 meses as pessoas. Os escorpiões enfermam por 5 meses as pessoas. E vão querer morrer, e Deus, pela sua graça, não vai deixar morrer. É pura graça. Porque se morre vai ser pior. Se morre vai ser pior, já não vai ter saída. Mas se Deus não deixa morrer, pelo menos vai conduzir ao arrependimento e pode se salvar. É pura graça. Não pense que Deus está torturando. Deus está procurando salvar. Não deixa morrer, porque se morre já não tem mais chance. Somente os que vão poder morrer são os que estão em Cristo. Bem-aventurados os que morrem de aqui em diante em Cristo, porque eles vão descansar. Eles vão descansar dos seus trabalhos. Suas obras com eles sigam. Eles podem morrer, tudo bem. Graças a Deus, vão descansar. Deus vai ser fiel com eles. Vai permitir que tirem a cabeça deles para entrar no descanso. E é uma grande honra entrar no descanso sem cabeça, porque vai encontrar a cabeça lá. Nenhum cadelo vai perder. Mas aqueles outros, se ele deixa morrer, oh meu Deus. Então, eles vão buscar a morte. E a morte vai fugir deles. Por pura graça de Deus. Para que se arrependam e tenham oportunidade de se salvar. Porque é uma correção em amor. Buscando a salvação deles. Temos que falar isso porque tudo isso está relacionado com este assunto de águas, com este assunto de abismo, com estas dimensões aqui. Né? Então, fazendo uma passada rápida por aí por causa disso. Deus que era bom. E Deus os abençoou, verso 22, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, você vê que tem aves de origem marino, que aparecem no quinto dia, e tem aves de origem térreo, que aparecem depois, e estão implícitas também no sexto dia e no segundo Toledote. No livro das relações de Adão, aparecem aves feitas da terra. E aqui no quinto dia aparecem aves marinhas. Amém? Então, há duas classes de aves. Umas aparecem num lugar, outras aparecem em outro lugar. E então agora se diz, houve, de novo, erebo e boquer, bóreas, alvorada, alba, dia, manhã, tarde que é noite e manhã. O dia começa de baixo para cima, da escuridade para a luz. Agora se subiu a um novo nível, ao nível da vida biológica, zoológica, começando pelos mares. Depois passará para a terra. Tarde e manhã, o quinto dia. Aleluia. Agora que começa a coisa boa aqui. O sexto dia, número do homem, número 6. Disse também, cada também aqui é um presente de Deus. Deus disse as coisas neste nível, pudesse ter parado lá, mas
Vamos fazer algo melhor. Não só vamos fazer coisas físicas, vamos fazer coisas biológicas também. Então Deus diz também. Agora já tem toda classe de animais, toda classe de behemoth, que é chamado de bestas. Aí estão incluídos os dinossauros. Algum irmão perguntasse, mas irmão, será que os dinossauros são parte de uma criação pré-adâmica ou são bestas? Irmão, a palavra behemoth, que é uma palavra hebraica feminina plural, que pode se traduzir bestas, inclui toda classe de animais, ainda os que hoje são chamados de dinossauros. Porque a palavra dinossauro não vai aparecer na Bíblia porque foi inventada por um cientista no século XIX, então isso não vai aparecer na Bíblia. Mas esses animais se aparecem na Bíblia debaixo da palavra behemoth. Quando você vai no livro de Jó, quando Deus mesmo começa a falar com Jó, Deus fala com Jó. Veja comigo, vamos sair, vou dizer os versos exatos. Vamos sair no livro de Jó, vamos ver essa descrição que aparece aí da parte do próprio Deus. Livro de Jó, a partir do capítulo 38, olhe como começa o verso 1. Jó 38. Então respondeu Javé. Até aqui tinha falado Jó, Elifaz, Soar, estes outros amigos, e aquele jovem Eliú era o último que falou, não? Desde o verso 32 agora está falando só aquele jovem, mas agora Deus tem que interromper aquele jovem e começar a lhe falar. Primeiro Deus não falou nada. Enquanto Deus não fala, nós falamos e falamos e falamos. Só quando Deus fala, nós ficamos calados. Aí quando Deus começou a falar, aqui Jó ficou calado. E agora começou a falar o próprio Deus, no capítulo 38, verso 1. E aí começa a falar várias coisas, e logo chegamos a algumas descrições que faz Deus. E aqui no capítulo 41, ele começa a falar de Leviatã e de Behemoth. E ele começa a fazer uma descrição e falar da cauda, que é como uma árvore, que aquelas lanças não penetram na pele dele, que acaso Jó se animaria a tomar algum desses animais para suas meninas? Quem faz essa descrição é o próprio Deus. E faz essa descrição como se esses animais estivessem na vida de Jó. Como se Deus conhecesse eles. Como se Jó conhecesse eles. Eu vou falar dele e Deus começa a descrever esse animal. Alguns falam que é hipopótamo, porque entra debaixo do rio, quando o Jordão entra na boca dele, e ele não se muda para nada. Não é hipopótamo. O hipopótamo não tem cauda como uma árvore. Que tem cauda como uma árvore são os dinossauros. Isso que tem cauda como... Um hipopótamo pode ser atravessado com uma lança. Um dinossauro não. Se você seguir a descrição de Deus, vai ver que é uma descrição de um dinossauro. Mas ele fala em plural, behemoth, ou seja, tem várias classes. Aqui está descrevendo um deles, a parte mais genérica. E está falando Deus mesmo. Alguns estão falando, esse era um animal mitológico. Deus não é mitológico, Deus é o verdadeiro. Muitos dos que chamavam de mitológico já encontraram alguns congelados. Como vai? Os mitos não deixam fósseis. Os mitos não deixam fósseis. Os fósseis são de animais reais. Tem muitas histórias aí de animais que têm se encontrado até vivos. Mas não há tempo para mostrar, mas algum outro irmão poder fazer esse trabalho aí. Tem fotografias
de pegadas de dinossauro contemporâneas com pegadas de homens. Se vocês pesquisam, por exemplo, o livro do Dilúvio do Gênesis, dos irmãos Henry Morris e John Whitcomb, vai encontrar aquelas fotografias. E o irmão John Whitcomb também tem outro livro chamado O Mundo que Pereceu, que mostra essas fotografias contemporâneas, pegadas de homem e de dinossauro juntas, contemporâneas, que ficaram impressas no mesmo tempo. Então, aqueles animais que pensam que se extinguiram totalmente, como vão saber que se extinguiram se eles não buscaram metro por metro na terra, na selva, nas ilhas, nos lugares? Está falando muito rápido. Mas Deus descreve a Behemoth como existindo na vida de Jó. E Jó era um patriarca que morou entre a época de Abraão e de Moisés. Jó pertence a esse intervalo, porque Jó é da descendência de Esaú. Então está Abraão, Isaac, Esaú, e depois vem Uz, e depois vem Jó, depois vem Moisés. Então é da época patriarcal posterior ao dilúvio, e Deus já está descrevendo Behemoth como sendo cotidiano com a vida de Jó. Amém? Então são aquelas essa palavra Behemoth implica toda classe de bestia, incluídos os dinossauros. Amém? Então, chegamos aqui, estamos nesse verso 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. De novo, produza a terra. Deus, causa primária, utilizando a terra como causa secundária. Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus. Aqui Deus utiliza a palavra fez, de fazer, porque está tomando também da terra. Já a introdução da vida animal já apareceu como criado no quinto dia. Agora não precisa mais falar disso. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os restos da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Amém. Também, esse último também. Este também que eu mais gosto. Somente uma letra no hebraico, é a letra Vav. É só isso. E aparece junto da palavra. Disse Deus. Mas este também, irmão, é tão significativo. É só uma letra. É traduzida então, também. Tem várias palavras. Ademais, por fim. É como se Deus vinha fazendo coisas, mas Ele não descansava. Por que Deus não descansava quando fez as galáxias? Por que não descansou? Quizá nós que somos preguiçosos, antes de começar a fazer, antes de terminar, já vamos descansar. Nós somos imperfeitos. Primeiro descansamos, a ver se podemos ter força para trabalhar. Mas, irmão, por que é significativo este último também? Porque mostra uma decisão super valente de Deus. O próprio Espírito de Deus tem nos ensinado da parte de Deus, como escreve Tiago, ele diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, é tido como pecado.
Uma pessoa que sabe fazer uma coisa boa e não quer fazer. O que está passando com essa pessoa? Aquele que sabe fazer uma coisa boa tem que fazer. Se não faz, é um pecado de omissão. Agora, se o próprio Espírito de Deus nos ensina que temos que fazer o melhor que sabemos, acaso Ele mesmo, como nos ensinava nosso irmão Romeu ontem, que o Senhor, antes de ensinar, Ele faz? Ele primeiro faz, depois se ensina com a autoridade do seu exemplo. Então, Deus vai nos ensinar que temos que fazer tudo o bem que sabemos fazer. Que aquele que não faz o bem que sabe, lhe é tido como pecado. Então Deus, que é capaz de fazer tudo, e vai ficar descansando antes de fazer o homem? Deus nem vai ficar descansando, não. Ele fez o macaco, mas ainda Deus não fica tranquilo, não vai descansar. O macaco pode ser parecido, mas é só macaco. Os filhinhos vão ser macacos também. E os netos também. Todos vão ser macacos. Não vai evoluir. Sempre serão macacos. Porque Deus falou, façamos macacos. Mas Deus não descansava fazendo só macacos. Que grande Deus temos. Um Deus que sabe fazer o melhor. Só depois de dizer, vamos fazer o homem a nossa imagem, só aí vai descansar. Porque Ele é um Deus que sabe fazer tudo. Ele tem que fazer o melhor. E essa foi a decisão de Deus. Fazer o melhor. Acima dele não podia haver mais nada. Mas Ele falou. Eles falaram. Aleluia. Também disse Deus. Aleluia. Por isso eu gosto desse também. Muitas vezes apareceu também aqui. Cada um deles também. Um grau mais. Um grau mais. Essa é a verdadeira evolução. Em outro sentido. De criação em criação. De glória em glória. Amém? Mas Deus não descansava ainda. Deus, se não faz o melhor, Ele não vai ficar contente. Porque Ele é Deus. Então, aleluia, irmãos. Disse Elohim. Aqui vou sublinhar a expressão Elohim. Disse Deus. Mas aqui Deus é uma tradução de Elohim. Já somente com a raiz El já era suficiente. Essa raiz El, ou Elohá, é o genérico da palavra divindade, da palavra deidade. Essa palavra El, que às vezes aparece como sufixo de nomes de homem, Daniel, Deus julga, ou Misael, Peniel, essa raiz El já quer dizer Deus. Mas a Bíblia, ainda que use em certos contextos a palavra El, não ficou contente nestes contextos de revelação mais profunda. E ele disse a palavra completa, Elohim. E vocês sabem que essa terminação in é a terminação plural no hebraico. Nós fazemos plural com S, mas o hebraico faz plural masculino com in e plural feminino com ot. Mas aqui fala Elohim. Deus está falando em plural. De fato, em outros contextos, quando fala dos chamados deuses, quando diz Deus está no meio dos deuses, diz Elohim está no meio de Elohim. A palavra Elohim, em certos contextos, tem que ser traduzida como deuses em plural. Mas aqui está falando disse, não disseram. Se fosse disseram, então poderíamos traduzir disseram os deuses.
não disse disseram. Disse Elohim. Então, aqui no nome Elohim já está implícita a trindade de Deus. Até agora, a trindade não tinha aparecido senão somente naquele plural da palavra. Mas aqui, chegando no verso 26, em relação com o homem, o Deus Trino começa a se revelar por primeira vez com tanta clareza em relação com o homem. Agora ele começa a usar o plural. Passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele já não fala El, sino Elohim. Não diz eu vou fazer, sino façamos. Nossa, plural. Nossa semelhança, plural. Nossa imagem. Então Deus, em relação com o homem, começa a revelar de uma maneira muito mais clara que o único Deus do monoteísmo é um Deus trino. Que na única divindade subsistem três pessoas. E que os três estiveram involucrados num concílio para decidir o último também façamos. Já depois vamos descansar. Mas se não fazemos isso, vamos ficar lamentando. Tivéssemos podido fazer, mas não fizemos. Ah, claro que é difícil fazer este homem. Porque Deus é onisciente. Ele sabia da dor que a queda do homem e o escolhimento rebelde de milhões de homens traria ao seu coração. Porque Deus não é surpreendido por nada novo. Porque Ele é onisciente desde o princípio. O que se falaria de Deus no capítulo 6, que doeu no coração de Deus ter feito o homem. Isso já sabia Deus. Ele não foi surpreendido. Ele sabia que ele só vai ter uma esposa para seu filho se faz um homem à sua imagem e semelhança, o qual implica liberdade de escolha. Porque se o homem fosse somente uma marionete, não seria homem, nem seria feito à imagem de Deus. Se o homem não pudesse escolher e decidir e se fazer responsável, não seria homem. Seria coisa. Poderia ser uma pedra, um planeta, até uma planta, e até um dinossauro, mas homem não. A imagem de Deus, não. Se o homem não é responsável, não é homem. E não é a imagem de Deus. Mas fazer uma criatura, mas a imagem de Deus, que tinha que escolher, tinha que decidir se vai viver por si mesmo, ou vai viver em comunhão com a vida divina, porque Deus não vai obrigar, porque a dignidade de Deus não vai permitir que Deus vai ficar contente com uma mulher de plástico. Você me compreende que uma mulher de plástico, hoje no Japão fazem mulheres de plástico. E tem gente que não tem mulher de verdade, então tem que comprar a mulher de plástico. Será que vai ficar contente esse pobre homem? A parte animal pode ser que vai ficar contente. Mas o homem não é só um animal. Ele não vai ficar contente com uma mulher de plástico. Pode ser que algum político vai ficar contente com aquilo que ele compra para falar: viva o doutor fulano de tal, ele é o próximo governador. Mas tive que pagar. Mas um homem honesto não pode comprar aplausos. Ou aquelas
franideiras que tem que pagar para chorar na morte de fulano. Paga, poeira tá vindo, que preciosidade, que tristeza que morrer. Todo mundo sabe que isso para fora. Se não paga, não vai chorar. Então, será que a classe de homem que Deus quer é um robô que ele coloca um botão? Aleluia, glória a Deus, te amo, te amo. Acabou. Vai ficar Deus contente com essa classe de criatura? Será que Deus não poderia fazer algo melhor? Você vai compreendendo, irmão? Você vai compreendendo a classe de criatura que Ele quis ter. Porque você tem que lembrar que antes da queda, o mal não estava na carne do homem. Ele tinha liberdade. Ele tinha livre escolha. Porque às vezes somos tão calvinistas que esquecemos que Deus não criou ao homem caído. E que a classe de homem que Deus planejou ter é um homem livre, espontâneo, voluntário. Esse era o homem antes da queda e antes do nascimento de Calvino. E vamos dizer de Agostinho Velhinho, porque ele foi que começou com o assunto, não foi Calvino. Calvino era menos calvinista que muitos. Pelo menos Calvino cria na expiação ilimitada, não limitada. Tudo isso tem a ver, mas ainda não estamos entrando nessa área. Isso vamos deixar depois da queda. Por enquanto estamos antes da queda. Por enquanto Deus nos está mostrando qual é a classe de homem que Ele planejou e com que classe de homem agora, com a graça, Ele vai realizar o seu propósito. Porque você crê que o diabo, depois da queda, fez mudar a Deus de propósito? Não. Eu queria, disse Deus, como se fosse, queria ter relacionamento com um ser humano de verdade, que espontaneamente me amasse, correspondesse comigo. Mas agora veio o diabo, agora vou ter que me contentar com a mulher de plástico. Tem que colocar, faz tudo, através do botão. Você acha que Deus não vai manter seu propósito incolume? Acaso Deus não sabia o que o diabo faria com o homem? E o que o homem chegaria a ser depois da queda? Mas ele tinha outra carta escondida na manga. Graça. Mas a graça não vem substituir a responsabilidade. Graça vem devolver, por graça, capacidade para a responsabilidade. O homem continua sendo responsável a partir da graça. A graça não vem decidir em lugar do homem. A graça vem devolver o homem a capacidade para ele decidir. Sem graça ele não vai poder. Mas com graça, a graça não vai decidir por ele. A graça vai capacitar a ele, mas ele, na graça, ele tem que decidir. Porque o propósito de Deus é ter um relacionamento com o homem responsável, não com um robote, não com um marionete. Isso não é digno do coração de Deus. Deus nunca vai se casar com um robote. Um japonês pode ser, não Deus não. Está compreendendo, irmão? Esta decisão de Deus é a decisão de um Deus onisciente, que requeria que o homem fosse responsável. E claro, por isso, muitos, milhões iriam para o inferno. E até os que seriam salvos também pecariam, ofenderíamos o coração de Deus. Mas aquela dor que Deus previu, Ele assumiu. Essa é a grandeza de nosso Deus. Que Ele podia ficar melhor, não vamos fazer nada, porque até nossos filhos vão nos blasfemar, até nossos filhos vão fazer de nós isto.
Olha o que vai fazer Pedro. Olha o que fez Davi. Deus sabia tudo. Todos os seus pecados, os meus pecados, que entristecem o coração de Deus. Ele já sabia, antes de fazer nada. Mas ele, quando falou, façamos. Oh, isso foi a decisão mais sublime de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Vamos delegar a ele o domínio, o senhorio sobre a criação. Isso foi uma decisão valente. Diz em Hebreus que pelo osso posto diante dele, ele menospreciou o próprio, porque ele sabia os padecimentos que viriam, mas também sabia as glórias que viriam depois dos padecimentos. E por causa daquela glória, ele sabia que ele tinha que carregar com os pratos rotos. Nós vamos quebrar os pratos e ele vai ter que pagar da cruz. Mas ele passamos. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passamos. Ele não foi surpreendido. Para isto eu vim. Ele sabia para que veio. Que risco tremendo correu Deus. Mas se ele não corresse esse risco de entregar ao homem a responsabilidade e fazer transcendentes as consequências das decisões do homem responsável, se ele não permitia isso, então ele não teria uma noiva para seu filho. Poderia ter um jumento, girafas, tudo podia ter, mas uma noiva não teria. Que ele pudesse falar, esta é como eu, carne da minha carne, osso dos meus ossos, uma companheira. Não teria. Então, por isso, esta última decisão, só depois desta decisão descansou. E eu só que fico maravilhado. Descansou sabendo todo o sofrimento que ele mesmo vai ter. No coração, vai doer no coração dele. Seu filho vai passar as piores coisas. Mas descansou como Pedro. O outro dia vai morrer, estava dormindo na prisão. Dormindo, porque ele confiava em Deus. Vai morrer, vão matar, já mataram Tiago, agora vai matar ele, e ele dormindo. E assim Deus descansou, ainda sabendo o que viria. Ele sabia que depois do descanso do trabalho de criação, haveria um outro trabalho de redenção. Mas ele já tomou essa decisão, já tinha aquela carta na manga, prevista. Nada surpreende a Deus. Deus não aprende nada novo. Deus conhece todo o fim e o princípio, mas era necessário para poder conseguir o que ele mais deseja, o mais elevado do seu coração. Era uma esposa para seu filho que seja semelhante a ele, que assim como o pai recebe do filho o amor e a lealdade, que o filho também receba da sua esposa o que o pai recebe do filho. Tudo que o pai dá para o filho dá para o pai. É comum. E se o filho dá ao pai reconhecimento, adoração, lealdade, fidelidade, o pai quer que seu filho também conheça isso. E ele falou, vou fazer uma esposa para meu filho. Lhe farei ajudadora, idônea. Porque isso não estava falando só de Adão. Que Adão é figura daquele que viria. Portanto, temos que ler de trás da figura. Quando Deus estava falando a Adão, não é bom que o homem esteja só. Lhe farei ajudadora. Não estava pensando só em Adão. Estava pensando naquele que Adão figurava.
E Adão é figura daquele que viria. Então Eva é figura da igreja. Então quando Deus estava falando para Adão, estava revelando seu coração para com Cristo. Fale-ei, ajudadora que lhe seja idônea. Por isso disse, por isto o homem deixará sua mãe, seu pai, se juntará com sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande este mistério, disse Paulo. Mas não estou falando isto do homem e da mulher, estou falando isto a respeito de Cristo e da igreja. Esse mistério que o casamento do homem e mulher mostra é o mistério de Cristo e a igreja. Então, esse casamento tem que ser digno. Não é como esses casamentos agora cheios de pecado. Pega uma cabeça, um golpão, quando está privada leva para a caverna a pobre mulher. Esse não é Deus. Esses são cavernícolas bárbaros, não Deus. Deus não é assim. E nós não podemos ser assim, porque Ele não é assim. Como que Ele? Ele disse assim, quantas vezes eu quis juntar-te os filhos. Mas se você quer, você é todo poderoso, não é? Isso. E é soberano, sim, sou. Então, leva. Não, eu sou todo poderoso, eu sou soberano, mas eu não sou arbitrário. Não sou tirano. Não sou violador. Sou soberano, mas sou soberano muito cavaleiro. Então Deus, ainda que é soberano e que é todo-poderoso, nunca quer fazer o que é inapropriado, porque Deus tem um caráter excelente. E o caráter de Deus modera o uso da sua soberania. Deus não vai ser um soberano parecido ao diabo. Que tal que o diabo fosse Deus? Que diferente seria tudo. Vai criar pessoas só para torturar elas. Mas Deus não é assim. Deus fez coisas e fez pessoas. E as pessoas foram deixadas em liberdade. E Deus vai respeitar essas liberdades. Ele, ainda sendo soberano, Ele se autoimpõe aquela restrição. Eu quis juntar teus filhos, mas como você não quis, então não vamos poder andar juntos. Porque eu não vou te forçar, você não é um robô, você não é uma mulher de plástico. Eu quero me casar, mas se você não quer, como vamos nos casar? Como se vão casar um casal se os dois não concordam? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E isso falou Deus através de Amós em relação com seu andamento com seu povo. Andarão juntos se não estiverem de acordo? Diz, que classe de criatura Deus quis ter e vai ter. O propósito de Deus não mudou. Apesar do que o diabo fez com o homem, o propósito de Deus não mudou, porque Deus é capaz de resolver o problema introduzido com o diabo através da graça. Mas uma graça que não força. Eu sei que os cânones de Dória, o hipercalvinismo fala de graça irresistível, mas o Novo Testamento não fala de graça irresistível. O Novo Testamento diz, vocês resistem sempre o Espírito Santo. Isso que fala o Novo Testamento. O Novo Testamento mostra que a graça de Deus propõe. A graça de Deus não sobrepassa o que Ele soberanamente quis otorgar a você, a sua responsabilidade. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Se você não quer, eu não quero forçar. Eu quero que você também queira. E se os dois queremos a mesma coisa, vamos juntos. Assim é Deus. Então, por isso, essa decisão de Deus, façamos o homem
é uma decisão muito valente, porque falou fazer o homem. Poderia fazer uma fábrica de robôs? Isso não é nada. Isso está bom para um soberano, mas um soberano como ele não vai ficar contente, ele não vai descansar se não faz o melhor. E o melhor é fazer o homem à sua própria imagem. E ele é livre, Deus não é forçado por ninguém. O amor dele não é fingido, é espontâneo. A primeira coisa que Deus falou para Moisés quando ia edificar o tabernáculo é que falasse para o povo que aquele que voluntariamente, de todo coração, espontaneamente trouxesse oferta para Deus, então, com aquilo que nasce da livre vontade que a graça sustenta, aquilo que nasce, mas não reemplaça, sustenta, mas não reemplaça, aquilo que nasce de boa vontade. Com isso, Deus está fazendo o seu santuário. Deus não conta com nada forçado. Deus não tem que enganar ninguém. Deus não quer fazer. Ele é dono da prata e do ouro. Ele é dono de tudo, mas ele não vai fazer uso disso. Ele vai só fazer uso daquela caixa pequena que você devolveu voluntariamente a Deus. Ele poderia fazer uso do resto, mas ele não quer. Ele quer só fazer uso daquilo que você dá voluntariamente. Só vai fazer uso. Aí naquele dono de tudo, ele não gosta de ter que meter a mão naquela outra conta. Ele quer só usar esta conta, aquilo que foi dado para ele voluntariamente. Só assim ele vai descansar. Só assim a dignidade de Deus vai ser glorificada. Deus não vai ser glorificado pelos aplausos comprados de um robô, por uns abraços de uma mulher de plástico. Isso não vai glorificar a Deus. O que glorifica a Deus é quando a esposa do seu filho é como ele é. Como seu filho é. Seu filho não é um robô. E a prova disso é que Deus, que já conhecia seu filho, que não precisava provar seu filho, mas por causa do resto das criaturas, para que as criaturas também respeitassem seu filho, Deus permitiu as provas do seu filho. O filho falou: ninguém conhece seu filho, senão o pai. Antes da fundação do mundo, o pai conheceu o filho. O pai não precisava provar o filho para ele saber, mas todas as demais criaturas precisavam saber porque seu filho é Rei de Reis, Senhor de Senhores, porque se fez criatura, se fez como homem, foi provado em tudo conforme a semelhança, provado por todos os lados, uma prova verdadeira, não fingida, com riscos verdadeiros. Ele foi provado até o último, e ele foi fiel. Para que todo mundo saiba, disse ele, que eu amo ao Pai. Ele foi à cruz. Amém? Ele foi provado e ele falou das suas provas. Você lembra quando ele conversava com os discípulos e prometeu para eles reinar e julgar as 12 tribos de Israel? Você lembra das palavras dele? Vocês que têm me acompanhado nas minhas provações. Ele foi provado. E se o próprio filho foi provado, constantemente a Escritura diz acerca do povo, também nós, para que sejais provados. Se fôssemos só máquinas, que razão tem de ser provados? Mas não somos máquinas, somos homens. E aún depois da queda, a palavra continua falando de que o homem foi feito à imagem de Deus. Tiago fala disso, como nós
Vamos ferir o homem se foi feito a imagem de Deus? Claro que o pecado afetou o homem, mas o homem não perdeu a sua origem. Foi afetado, sim, mas não como para deixar de merecer o respeito. O próprio Deus respeita o homem caído. O próprio Deus dá graça. E a palavra de Deus diz que dá graça a todos os homens. E que Deus quer de coração sincero a salvação de todos os homens. Mas Ele não vai forçar. A graça está aí. Disse Paulo a Tito: a graça de Deus foi manifestada para a salvação a todos os homens. E Paulo disse aí, pregando em Atos dos Apóstolos: Deus deu fé a todos, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Se algum não tem fé e não recebe graça, não é porque Deus não deu fé e não deu graça, senão porque eles não receberam. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. O dom da fé vem através da palavra e pregar a toda criatura. Aquele que cresce e fosse batizado será salvo. Deus não nega a fé a ninguém. Deus não nega a graça a ninguém, mas Ele respeita se o homem recebe ou não. Deus ajuda na recepção, mas não substitui o homem na responsabilidade. Deus, pela graça, capacita o homem para que o homem, sustentado pela graça, exerça a sua responsabilidade. E essa responsabilidade é respeitada por Deus. E ainda que Deus quer a salvação de todos, e Deus não quer que ninguém pereça, milhões vão perecer, milhões se vão perder, mas não é por culpa de Deus. Ele falou: sem causa me aborreceram. Ninguém vai poder ter: a culpa é de Deus, Ele não me deu fé, Ele não me deu graça, Ele me predestinou para o inferno. Não, isso não disse a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, e que Ele quer apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Mas eu quis, mas você não quis. Sem causa você me aborreceu, porque você resistiu à graça. A graça de Deus está lutando sempre com o homem. Antes do dilúvio, Deus falou: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. O que estava fazendo Deus com os que pereceram no dilúvio? Contendendo com eles, mas contendendo sem impor. Ele, para contender, Ele se faz como um de nós. Ele se fez como um homem para contender com Jacó. Ele não vai sobrepassar, porque Ele vai julgar. E como vai julgar se você é só um robô? Deus não é juiz de robôs, é juiz de pessoas, de anjos e de homens. Então, quando Deus falou: façamos o homem, estava correndo muito risco, mas Ele valorou tanto aquilo que teria com este risco, que preferiu correr o risco. Falando de Jacó, disse: a meus olhos foste honorável, e eu te amei, e vi nações por tua vida. Assim disse o próprio Deus, está lá em Isaías. Então, se Ele dizia: melhor não façamos, então não vai haver gente no inferno, mas não vai haver noiva para seu filho. Se dá conta?
Mas ele dizia, façamos. O filho vai ter noiva, mas vai ter gente no inferno. Que é melhor? Bom, se não fazemos, estamos omitindo. Que poderíamos fazer o melhor e não fizemos. Se fazemos, os que vão para o inferno, vai ser justamente nossa justa ira e nosso poder vai ser manifesto. Ninguém vai estar no inferno por culpa de Deus, vai estar no inferno por sua própria culpa. E vão conhecer a cara séria de Deus. O Deus da bondade e também o Deus da severidade, disse Paulo. Olhai a bondade e a severidade de Deus. Porque as possibilidades que Deus deu são imensas. E afrentar o Espírito de graça, resistir a Deus, merece que se encontrem com aquela muralha da justiça de Deus. Vasos de ira preparados para a destruição. Mas como foram preparados aqueles vasos de ira? Fazendo os homens verdadeiros responsáveis e verdadeiros merecedores dessa ira. Porque senão, Deus não seria justo. Mas a ira de Deus é uma ira justa, uma ira merecida. E é merecida porque verdadeiramente há culpa no homem. Sem causa me aborreceram. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Se eu não tivesse vindo, não teriam pecado. Mas agora não tem excusa. O certo hipercalvinismo quer entregar excusa ao homem e até o próprio diabo e fazer culpável a Deus. Mas Deus é justo. Como vai julgar o mundo? Disse Abraão. Aquele que vai julgar o mundo não vai fazer o que é justo, sim. O Deus soberano é um Deus justo. É um Deus fiel e correto que vai julgar e vai dar o que se merece. Ninguém vai ter mais do que se merece. Então, quando os homens vão para o inferno, isso que merece. Deus não queria isso. Tanto é que Deus não queria que o homem vá para o inferno, que Ele não fez o inferno para o homem. O inferno não foi feito para o homem. Se Deus tivesse feito o inferno para o homem, Deus, você queria mandar alguns ao inferno, e por isso você fez o inferno para o... Não, Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas vai haver muitos homens no inferno porque eles quiseram seguir o diabo. Eles resistiram à graça de Deus, o Evangelho de Deus. Eles afrentaram o Espírito de graça e se não querem a cara de graça que tem Deus, vão ter que conhecer a justiça de Deus. Justiça, não injustiça. Justiça de Deus. E ninguém estará no tormento eterno sem culpa. Não é por culpa de Deus. Deus não quer que ninguém pereça. Ele não quer a morte do ímpio. Ele quer que se arrependa e viva. Mas se eles não querem, Deus respeita. Porque Ele fez o homem à sua imagem. Não fez robôs, não fez marionetes, fez homem. Temos que entender o que significa isso. Façamos o homem à nossa imagem. Então, nisso está Deus. Digo, está, porque ainda que Ele já descansou depois da criação, como veio a queda, foi necessário um outro trabalho. Meu pai até agora trabalha, eu trabalho. Então está fazendo um outro trabalho, esse trabalho de redenção.
Deus ainda está trabalhando, portanto, Deus ainda está fazendo. E que é o que Deus está fazendo? O homem, a sua imagem. Quando disse façamos o homem, Ele não está falando somente do primeiro Deus. Quando Deus falou, façamos o homem, essa decisão de Deus, não era, bom, vamos fazer o marido da Eva só para provar, e se não dá certo, vamos parar. Vamos deixar isso para outro universo. Ele não fala assim, não. A decisão de Deus não é para provar. Deus já sabe tudo. Deus não precisa fazer essas provas assim, dessa classe. Nós precisamos sim, mas Deus não. Quando Ele passamos o homem, não estava só pensando no primeiro, estava pensando no gênero humano, ou seja, num homem coletivo, num homem corporativo. Da verdade, irmãos, quando Deus falou, façamos o homem, Ele estava pensando na igreja gloriosa. A igreja gloriosa será o homem, a sua imagem e semelhança, dominando sobre a sua criação. Isso era o que Ele queria fazer. Quando Ele fala, façamos o homem, por isso dissemos, existe humanidade para que exista igreja. Existe contagem para que exista igreja em contagem. Oxalá toda a gente de contagem fizesse parte da igreja. Deus deseja. Por isso a igreja tem que trabalhar. A toda criatura tem que pregar. E se recebe, é feito filho de Deus. Aos que lhe receberam, lhes deu potestade de ser feitos filhos, não ao contrário. Os que lhe receberam, a graça veio para capacitar essa decisão. Mas a decisão ficou com o homem. Os que lhe receberam, lhes deu potestade de ser feitos filhos de Deus. Deus gostaria que todo contágio fosse salvo. Que ninguém de contágio pereça. Esse é o verdadeiro desejo de Deus. Mas Ele vai falar, como falou para Jerusalém: quantas vezes eu quis, mas você não quis. E por isso a responsabilidade da igreja em contagem é sair predicar todo mundo, não só predestinados. Todo mundo. Mas claro que há predestinados porque Deus conhece de antemão o futuro. Mas que Ele manda pregar a todos, porque Ele quer que todos sejam salvos e todos venham ao pleno conhecimento, a epignosis da verdade. Mas, no final, quem aproveitaria a graça? A igreja. Então Deus sabia, façamos o homem. Esse homem é um homem coletivo. Esse é um homem corporativo que encheria toda a terra, que conteria a Deus. Um homem corporativo que portaria a Deus por toda a terra, que canalizaria o governo de Deus por toda a terra. Deus estava pensando num corpo quando falou a palavra homem. Não estava pensando só no marido da Eva, estava pensando no gênero humano, com sincero e verdadeiro desejo, mas sempre respeitando para que aquele seja homem. Façamos isso que está fazendo o Pai, isso que está fazendo o Filho, isso que está fazendo o Espírito. Depois da queda tive que continuar fazendo. Criação não, mas redenção. O homem, isso que está no coração de Deus. Isso foi a última decisão de Deus. Todas as demais coisas eram preparatórias para isto, mas a última coisa que Ele revelou é: façamos isso. Claro que Ele já tinha isto antes de fazer tudo, mas foi revelando depois. Mas no coração dele já é algo eterno.
é uma decisão eterna de Deus. Façamos este homem corporativo, este homem coletivo, que nos porte, que nos expresse, que nos canalize, que nos represente. Isso que está implícito na palavra nossa imagem, nossa semelhança, e domine onde estava dominando o inimigo. Domine nos peixes do mar. Já não vai ser Apolion, vai ser o homem. Domine nas aves dos céus. Já não vai ser o príncipe da potestade do ar, vai ser o homem. Como Israel, você vai reinar em Canaã. Lá tem gigantes, mas eu estou com vocês. Minha vontade não é que os cananeus, que já fizeram muita bagunça, continuem aí. Minha vontade é que Israel tome o lugar dos cananeus. Já houve uma rebelião no universo. Agora o homem coletivo, que vai ser a igreja gloriosa, e que vai reinar no lugar onde existe o inimigo. Tem que guardar, tem que guerrear, tem que reinar sobre o que rasteja pela terra, sobre a serpente, sobre as aves, na jurisdição dos ares, na jurisdição dos abismos, na jurisdição da terra. Esse homem corporativo tem que elevar a vida de Deus e a representação de Deus, e junto com Deus estender a economia divina na terra, recuperar a terra, submeter de novo a terra para Deus, porque tinha sido roubada por um inimigo. Irmão, nós somos como aqueles meninos que nasceram no meio da guerra mundial. Eles não sabiam que estavam em guerra. Eles nasceram tranquilos, brincando lá na areia, e pum, aquelas bombas, não sabia que era, mas que depois, na medida que foram crescendo, foram aprendendo que tinham nascido na guerra mundial. E isso acontece com o homem. O homem nasceu no meio da guerra. A guerra já tinha começado desde a rebelião de Lúcifer, desde que levou a terra essa parte dos anjos. Já a guerra já tinha começado. Mas Deus decidiu fazer um homem. O homem, não o homem. No meio da guerra, o homem tinha que ser homem nas narinas dos desafios do inimigo. Nascemos desafiados, mas a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. E cada um é provado. E juntos somos provados, para que sejais provados. O Filho foi provado, mas depois que ele foi provado, agora todo mundo sabe por quê. Ninguém é digno de abrir o livro, de desenrolar o programa de Deus, para que todos os reinos da terra venham a ser do Senhor e do seu Cristo. Quem é digno? Deus ficou calado um tempo. Quem é digno? Se levante alguém? Ninguém se levantou. Mas o Cordeiro de Deus, recém-imolado, ele foi achado digno. E agora ele nos faz dignos, pelo sangue e pelo Espírito. Pelo sangue, posicionalmente dignos. Pelo Espírito, disposicionalmente dignos. Para vencer e reinar com Ele, como Ele venceu e se sentou à destra do Pai. Agora nós somos chamados também a isso. Isso tudo estava na mente de Deus, quando falou, façamos o homem. Irmão, aqui está tudo. Aquelas frases de Paulo, quando ele disse que aos que antes conheceu, nos predestinou para ser feitos conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Tudo isso Paulo tira daqui. É aqui que fala desse propósito. Façamos o homem a nossa imagem. Qual é a imagem de Deus? O Filho de Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 4, diz que Ele, Cristo, Ele é a imagem de Deus.
Deus é invisível, mas se faz claramente visível, revelado, através do Filho. Colossenses, capítulo 2, verso 15. Perdão, capítulo 1 apenas, capítulo 1, verso 15. Vem falando do Filho, que é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1:3 fala do Filho, Criador e Salvador e Sustentador, o qual é a imagem, o caráter, da sua hipóstase, subsistência, que vossa tradução traduz um pouco ambiguamente somente ser. A imagem. Você quer ver a imagem de Deus? Veja comigo Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Este versículo é muito importante demais. Ezequiel capítulo 1, desde o verso 26. Até o verso 25 tinha descrito aqueles poderosos querubins, com 4 rostos, aquelas rodas. Tinha feito uma descrição de seres sobrenaturais importantíssimos. Muitas das criaturas da terra foram feitas à imagem do rosto deles. Mas, a partir do verso 26, diz assim: por cima, aleluia, poderosos querubins, mas tem algo por cima. E por cima, várias vezes fala por cima da expansão que estava sobre, outro sobre, vamos 2 vezes, as suas cabeças, daqueles querubins protetores. O diabo, o máximo que chegou a ser foi um destes querubins. Ele era um querubim protetor. Deus tem muitos querubins. O diabo era um querubim. Nem sequer serafim. Ele era querubim. Um querubim. E aqui Deus descreve vários querubins. E por cima da expansão, e essa expansão estava sobre as cabeças dos querubins, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, sobre a terceira vez, acima das cabeças a expansão, e acima o trono, e acima do trono, sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Por que não fala somente um homem? Porque fala figura semelhante a um homem. Por quê? Porque Cristo é o protótipo para o homem, mas ele ainda não tinha se encarnado. A partir da encarnação, ele veio a ser um homem. Mas antes da encarnação, já era esta figura em semelhança do homem, porque o homem foi feito à sua imagem, porque ele que é a imagem de Deus. Isto que estamos lendo aqui é a semelhança da glória de Deus. Cristo, antes da encarnação, como protótipo escolhido por Deus para essa última e primeira criatura. Última em ser feita, primeira em destino. Então diz assim: sentada uma figura semelhante a um homem. Esta figura semelhante a um homem é o Cristo de Deus, é o Verbo de Deus, o Filho de Deus, antes da encarnação, mas já era protótipo para a criação do homem. Então diz: via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde seus lombos,
Daí para baixo via como fogo um resplendor ao redor dela. Se lembra a linguagem de Hebreus? Ele é o resplendor da glória de Deus. Esse é o Filho. O Filho é o protótipo, um modelo para o homem coletivo que ele está fazendo. É este o modelo. Esta é nossa imagem. Este é o Filho, é a imagem na qual o próprio Pai se reconhece. Por isso diz, nossa imagem, porque o Pai se reconhece representado fielmente no seu Filho. E o Espírito Santo vem em nome do seu Filho. Então diz aqui, como o aspecto do arco que aparece na nuvem, você lembra Apocalipse 4? Sentado no trono e aquele arco ao redor. E disse, em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a semelhança da glória de Javé. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E aí começa Deus a entregar para Ezequiel um rolo, tem que comer para poder profetizar. E Ezequiel comeu e começou a profetizar. Mas aquilo que estava vindo, e entendeu claramente por graça de Deus Ezequiel, o que ele estava vendo era a semelhança da glória de Javé. Este que estava acima das cabeças dos querubins, acima do trono, no próprio trono. Esta era a semelhança da glória de Javé. Javé, o Pai, se reconhece expressado no Filho, e esse Filho é a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Isso que Deus tinha planeado. Isto que Deus tem planejado para a igreja. Por isso o título do livro do nosso irmão Paul Wilheimer, Destinados para o Trono. Isto que Deus estava pensando. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme, claro que isso dói, ser conformados a esta semelhança dói, estamos mudando de forma, hein? Estamos deformes, mas Deus nos está conformando a imagem do seu Filho, então dói, mas vale a pena. Nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine. Isto que Deus tinha em mente. Deus se sente representado em seu Filho, porque somente do Filho se fala ser a imagem de Deus, enquanto o Pai se fala dele ser o Deus invisível. Mas Ele, o Filho, Ele que é a imagem, e Ele que é o aspecto, a semelhança da glória divina. A Deus ninguém pode ver diretamente, só através do Filho. No Filho o Pai é revelado. O Filho é a imagem de Deus e a semelhança da glória de Deus e o resplendor da sua glória que está no trono. E este é o modelo escolhido por Deus para fazer o homem coletivo, que é a igreja gloriosa. Deus quer que, como o Filho se sentou no seu trono com seu Pai, a sua noiva se sente com o seu Filho no seu trono. Aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Aqui, quando Ezequiel viu, ele ainda não tinha vencido como homem, mas ele como Deus, é o Filho de Deus, herdeiro de todo. Mas foi provado, se fez homem, e agora, quando estava a ponto de voltar, Pai, aquela glória que tive contigo antes que o mundo fosse, me retorna. E agora ele voltou para a sua glória, só que voltou como homem. Antes era em figura de homem, prototipo para a criação do homem, mas agora é homem mesmo. E agora temos um homem na glória.
precursor do resto dos seus irmãos, porque ele haveria de levar muitos filhos à glória. Isto é o que está no coração de Deus. Isto que Ele quer fazer. Se Ele não faz isso, Ele não vai ficar contente. Ele já fez muita coisa, já dedicamos muito tempo para as outras coisas, mas esta é a coisa que está. Ele faz, façamos isto. E nisto que Ele está trabalhando. Isto que está no coração dele. Isto que Ele está fazendo. Há um inimigo, mas Ele vai fazer isto nas narinas mesmas do seu inimigo. Vai fazer, está fazendo isto, deixando o inimigo nos tentar, nos procurar levar para outro lado. E Ele deixa que sejamos provados, que sejamos tentados, que padeçamos. E diz, para que sejais tidos por dignos do reino pelo qual padeceis. O reino começa no milênio, mas não acaba no milênio. O milênio acaba, mas o reino não acaba. É o reino eterno dos santos. Do milênio passamos para a eternidade. Amém? Então, isto que está no coração de Deus, isto que Deus falou, isto que Deus está fazendo, e isto requer de nossa responsabilidade. E a graça foi dada, a terra foi dada. Agora temos que pôr o pé na terra, nos esforçando na graça de Deus. Vamos dar graças ao Senhor e vamos terminar aqui. Querido Pai, o Senhor é um grande Deus, e o único Deus. Sou o próprio Senhor para fazer isto e para ter isto no coração. Oh Senhor, que desafio o Senhor coloca diante de nós, porque o Senhor vai nos levar do braço do seu Filho, que Ele possa falar de nós o que falou Adão e Eva. Esta agora é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Esta já será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Queremos ser tomados do elemento de Cristo que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa tomar esse elemento e moldar em nós, coletivamente, a glória, a semelhança do Teu Filho. A glória que dista a Ele, que Ele nos deu. Ó Senhor, obrigado por este chamamento supremo. Obrigado por este convite, Senhor, que custa tudo, mas tudo é nada em comparação com a glória vindoura. Ó Senhor amado, estamos nas Tuas mãos. Concede-nos chegar até o fim do Teu propósito. Que tenha valido a pena ter feito homem na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Muito obrigado, irmãos.